você abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Quero ler com os irmãos do versículo 1 a 3. Livro do profeta Isaías, capítulo de 1 a 3. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Irmãos, o capítulo 54 de Isaías, ele tem um pano de fundo, ele tem uma moldura. A moldura do capítulo 53 de Isaías, do capítulo 54 de Isaías é o capítulo 53. O capítulo 53, ele descreve o penoso trabalho de Cristo em prol do seu fruto mais precioso, versículo 11 do capítulo 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O capítulo 53 de Isaías é famoso. Ele descreve em cores muito vivas o sofrimento vicário de Jesus Cristo. O capítulo 53, embora ter sido escrito 750 anos antes da vinda do Messias, é o relato mais próximo e mais acurado do sofrimento e da paixão do nosso Senhor Jesus. Isaías diz que ele era um homem de dores. Isaías diz que não havia beleza nem formosura nele. Isaías diz que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías, no capítulo 53, verso 11, diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E o interessante, irmãos, que esse capítulo 53, ele emoldura o capítulo 54. O penoso trabalho de Cristo deu fruto. E qual é o seu fruto? Só você olhar para o lado. Quer olhar para o lado? Olhou? Pronto, está aí o fruto. O próprio Senhor Jesus, lá no capítulo de número 12, João 12, verso 24, ele diz o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então veja que Jesus, irmãos, ele não só se apropria dessas palavras de Isaías, mas ele as toma para si. A coroa, a recompensa, o fruto do penoso trabalho de Cristo está aí do seu lado. Somos nós. Embora a igreja seja tão desvalorizada por muita gente, embora hoje a igreja não ocupe o lugar que de repente deveria ocupar no coração e na vida de muita gente, a igreja foi o fruto do penoso trabalho do seu filho. A igreja foi a recompensa, a igreja foi a coroa, a igreja foi a moldura daquilo que Cristo penosamente granjeou, ofereceu em meio a dores e sacrifícios por amor de nós. O interessante é que você não pode ler o capítulo 54 de Isaías sem ler o 53, porque senão você não entende. Porque o capítulo 53 fala exatamente das dores lacinantes que o filho enfrentou, para que através dessas dores gerasse o fruto mais precioso. E o capítulo 54 fala do fruto, está vendo? É por isso que a gente, quando lê, canta alegremente, ó estéril. Você precisa ler um pouco antes, porque esse cântico custou muito.
A igreja de Jesus, ela não apareceu na terra de graça. A sua salvação, sim. Ela apareceu na terra fruto de um penoso trabalho do Filho. E o profeta Isaías diz que Deus agradou moê-lo, e ele foi traspassado, e pelas suas pisaduras, como eu disse, nós fomos curados. O interessante é que o capítulo 54 agora descreve o fruto do seu penoso trabalho. E veja que o capítulo 54, ele começa descrevendo duas características desse fruto tão precioso, que Jesus, na sua dor, ele colheu como recompensa do seu trabalho. O interessante é que, se você lê o capítulo 53, o tom do capítulo 53 é de lamento, é de dor. Ele começa o capítulo 53 assim, quer ver? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E ele começa a descrever, irmãos, Jesus na sua dor, Jesus na sua paixão. O tom do capítulo 53 é o tom do lamento, é o tom da dor, é o tom do sofrimento do Filho. Mas interessante que quando você passa para o 54, o pranto vira alegria. Ele começa assim: canta alegremente. O contraste é proposital. Isaías, irmãos, era um homem muito douto, muito culto, talvez dos profetas o mais culto. Eu não sei se você sabe, todo o livro do profeta Isaías é escrito em forma de poema. É um poema. Isaías, irmãos, era um poeta. Pouquíssimas narrativas de Isaías é prosa. A grande maioria do escrito do livro de Isaías, que é um livro longo, é poesia. E ele, um homem douto que ele era, ele escreve de forma belíssima e descreve de forma belíssima o sofrimento de Jesus, mais do que todos os discípulos de Jesus poderiam descrever vendo aquilo que Jesus sofreu. Mas ele anteveu, há tantos anos atrás, como Jesus sofreria, mas como o seu sofrimento redundaria num fruto precioso. Portanto, deixa eu dizer uma coisa nessa manhã: você custou caro, viu? Você custou muito caro. Não desdenhe da sua salvação, e não desdenhe do fruto pelo qual Cristo sofreu. Mas agora, quando você lê o capítulo 54, parece até o disco de vinil. Parece até que o lado A do disco é um tom muito fúnebre, um tom de lamento, porque ele fala do sofrimento do Messias. Mas agora no capítulo 54 é o lado B do disco. Parece que o negócio mudou de figura. Canta alegremente, ó estéril, exulta com um cântico alegre. Pastor, o que aconteceu? Aconteceu que o profeta Isaías, ele profetizou o penoso trabalho do Filho, e esse trabalho deu fruto. O capítulo 54 é o fruto. O capítulo 53 é a dor que gerou o fruto. Pense nisso. Quando você se ausenta da igreja. Pense nisso quando a igreja começar a não fazer parte mais da sua vida. Pense nisso quando você tiver essa impressão equivocada de que você pode ser um cristão à parte da igreja. Pense nisso quando as muitas coisas dessa vida tomarem um lugar tão especial na sua vida, que não há mais espaço para a igreja, e nem para você servi-la de todo o seu coração. Quando a gente olha para o capítulo 54, a gente vê que aí está o fruto do penoso trabalho do Filho. E esse fruto tem duas marcas indeléveis, duas marcas e duas características que distinguem essa nova comunidade, esse novo fruto que Deus colheu na vida do seu Filho pelo seu penoso trabalho. E é isso que eu quero discorrer rapidamente com vocês nessa manhã. Quais são as características desse fruto? Quais são as duas marcas que o profeta aponta? E eu entendo que são duas marcas prioritárias, essenciais, desse fruto glorioso que o Pai colheu na vida do Filho por causa do seu penoso trabalho. O primeiro fruto é a adoração exultante. Olha o que diz o verso 1. Canta alegremente, ó estéril,
que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Veja que o texto começa com duas expressões de adoração exultante. Canta alegremente e depois ele fala exulta com alegre canto. Só que ele usa duas figuras muito bonitas para retratar a igreja. Ele usa a figura da mulher solitária e ele usa a figura da mulher estéril. E a gente sabe que no Velho Testamento uma mulher estéril e uma mulher solitária era uma mulher que se travestia de vergonha. No Velho Testamento a mulher que não tinha filhos, ela era um opróbrio do marido. No Velho Testamento, a mulher que não tinha filho, ela era estigmatizada pela sociedade. No Velho Testamento, aquela mulher que não tivesse filho, ela tinha sobre si uma marca da maldição de Deus. O interessante é que o profeta Isaías, ele é muito inteligente, e ele usa essas duas figuras da mulher estéril, dessa mulher envergonhada e solitária, porque ela não tem filhos, para retratar o quê? A igreja. Pastor, como Isaías usa essa figura? Simples, é só você se lembrar que nos primórdios, onde Deus retirou de si um povo no Velho Testamento, todas as mulheres dos patriarcas eram estéreis. Lembra de Sara? Sara não podia ter filho. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, a Bíblia diz que Abraão falou: mas como eu vou ter um filho? Minha mulher não pode ter filho. Quem se lembra de Isaac? Rebeca não podia ter filho. E é muito bonito, irmãos, porque Isaías, ele tem isso em mente, ou seja, o plano de Deus usa a figura dessas duas mulheres para denotar o quê? Para denotar a graça de Deus em acolher aquele que está na vergonha, aquele que é solitário. Aí eu pergunto para vocês, não é isso que Cristo fez conosco? Ele não tirou os nossos trastes de vergonha e nos colocou vestes de alegria? Ele não nos alcançou estando nós no nosso estado pior para nos dar o melhor? Quem somos nós, irmãos? Somos essa mulher estéril, envergonhada. O profeta Ezequiel usa algumas metáforas muito mais chocantes do que esta. O profeta Ezequiel diz que nós éramos um aborto julgado no campo. Você imagina o que é isso? Você imagina que figura mais vil é isso? Mas o profeta Ezequiel, irmãos, profetizando lá na Babilônia, ele diz que outrora nós éramos um aborto que foi julgado no campo, mas que Deus olhou para esse aborto, limpou, cuidou e adornou. Veja que Isaías fala a mesma coisa. O texto diz que essa obra nos alcançou, irmãos, quando nós estávamos na miséria, envergonhados por causa do pecado, éramos solitários. O apóstolo Paulo diz isso aos Efésios. Ele diz que nós éramos alheios às alianças, sem Deus e sem esperança. Estávamos separados da comunidade da fé, mas em Cristo Deus nos aproximou deles. Que coisa gloriosa! E agora, como resposta, olha que coisa bonita, a essa condição, o que se espera da igreja? Canta alegremente, ó estéril. Em outras palavras, querido, é inadmissível um cristão mocambúzio. É inadmissível um cristão que não se alegra e não louva o seu Deus com essa obra gloriosa pelo qual você foi alvo. Uma das marcas prioritárias da igreja, se não a maior de todas elas, é que a igreja é uma comunidade de adoradores, amém? Deus procura, irmãos, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É a única vez que a palavra de Deus diz que Deus procura alguém. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque a igreja, irmãos, tem uma marca. Que marca é essa, pastor? A adoração. Quando o povo de Deus se reúne, irmãos, nós nos reunimos para quê? Para adorar o Cordeiro. Por quê? Porque nós sabemos quem nós éramos.
A gente nunca pode se esquecer disso. Por isso, irmãos, que o capítulo 54 começa com exultação, com esse louvor exuberante, com essa adoração exultante, porque nós que outrora estávamos perdidos, fomos achados, estávamos envergonhados e fomos elevados a uma posição de tanta honra. Eu gosto muito do Salmo 23, né? Apesar de ser um salmo tão conhecido. O Salmo 23 fala da figura do anfitrião, do versículo 4 e 5. Ele muda a figura do pastor para o anfitrião. Ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós éramos essa mulher envergonhada, estéril. Sabe o que Deus fez conosco em Cristo? Ele nos limpou e nos fez assentar na mesa dele, ungiu a nossa cabeça com óleo e preparou um banquete para nós, irmãos. E é exatamente essa marca que Isaías desponta nesse capítulo belíssimo. A primeira marca desse fruto maravilhoso é a adoração exultante. O interessante é que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele marcou um encontro. E o encontro que Jesus marcou foi lá, irmãos, lá naquele monte na Galileia, com aquela paisagem belíssima do mar da Galileia, a montanha das bem-aventuranças. Jesus marca um encontro com seus amedrontados, céticos discípulos. E de repente a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 28, verso 17, que quando o viram, o adoraram. É isso que Deus espera, querido, de mim e de você: menos murmuração e mais adoração. Menos luto e tristeza e mais alegria. Por quê? Porque Isaías diz que outrora nós éramos como espírito angustiado, mas agora Deus nos deu vestes de alegria, amém? E nós cantamos, irmãos, exultantes, porque éramos essa mulher, mas agora somos a igreja do Senhor Jesus, amém? Eleita, preciosa, e que custou muito caro para que hoje nós estivéssemos aqui. A segunda marca, e eu termino com ela, dessa comunidade descrita no verso 11, o fruto do penoso trabalho, é a expansão progressiva. Veja no versículo 2 e 3, depois da adoração, Deus espera que a sua igreja se expanda, cresça. Olha a metáfora que Isaías usa. O interessante é que aqui ele usa duas metáforas. Primeiro, ele usa a metáfora da tenda. E segundo, ele usa a metáfora do rio. Olha o verso 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Agora veja uma outra metáfora. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Veja, irmãos, que coisa bela. Faz parte do plano, da intenção, do projeto e da vontade de Deus o quê? Que essa mulher estéril que foi alcançada, limpa, lavada, adornada com joias, como diz Ezequiel, e agora faz parte desse plano glorioso de Deus como a sua igreja, o adore alegremente, exultantemente, com todo o seu coração. Mas em segundo lugar, irmãos, é da vontade de Deus, é do propósito de Deus, é do projeto de Deus, é da intenção de Deus, que esse fruto e essa igreja se expanda, cresça. A palavra de Deus diz lá em Atos 1:8, quando Jesus se reúne finalmente com seus discípulos antes de ser assunto aos céus, ele diz: olha, esperem aqui na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. Que texto, hein? Está lá em Lucas 24. Esperem. A obra não é de vocês. Esperem. Esperem para que do alto vocês sejais revestidos de poder. Graças a Deus, irmãos, que nada disso aqui é nosso. Não há mérito seu. Esperem
até que do alto sejais revestidos de poder. Aí sim. Aí lá em Atos 1:8, quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, a igreja vai crescer. Aí a igreja vai se expandir. Aí vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até nos confins da terra. Mas preste atenção, espere que sejam revestidos do alto. Sabe por quê, irmãos? Essa obra primariamente não é nossa. Amém? Repete comigo o seguinte: essa obra não é minha. Amém? Mas é da vontade de Deus, irmãos, que a sua igreja cresça. A igreja começa a crescer e se expandir em Atos dos Apóstolos, e se expande e cresce até hoje. Jesus, quando falou sobre o Consolador em João capítulo 14, ele fala um negócio interessante. Ele diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim fará maiores obras do que eu. Será que você é capaz de chegar no cemitério de Maringá e dar uma ordem para um parente morto seu e ele sair do túmulo? Ai, que medo, né? Será que você é capaz de, num dia de extensa tempestade, rude tempestade, assolando e assaltando as árvores e a sua casa, você é capaz de chegar na sua porta e dizer: acalma-te, emudece, e aí tudo se fez bonança? É capaz? Será que você é capaz de fazer o que Jesus fez? O texto lá em João diz que nem que se forem escritos todos os livros sobre o que Jesus fez ou falou, não caberiam de livros na face da terra. Será que é isso que Jesus está dizendo? Aquele que crê em mim fará maiores obras do que eu. Será que você tem coragem de ir num velório? Me desculpe o tom fúnebre. Será que você é capaz de ir num velório onde está todo mundo meio chorando? Você fala assim: pode deixar que eu vou orar e ele vai ressuscitar. Aí você toca o esquife assim e diz assim: eu te mando, levanta. Você é capaz de fazer isso? Ninguém, irmãos, é capaz de fazer isso. A única coisa que a gente é capaz de fazer, tropegamente, é orar. E sabe o que Romanos 8 diz? Que nem isso você sabe fazer direito. Porque lá diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste para colocar as coisas em ordem, entende? Que até a nossa oração é uma miséria. Mas graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo nos assiste, e segundo a vontade de Deus, as coisas se resolvem para nós e para a nossa oração. O mínimo que o pastor Luciano pode fazer, irmãos, é ir no hospital e visitar para uma criança doente e orar. O mínimo que o pastor Luciano pode fazer é ir num leito de enfermidade de alguém que está num estado ruim de câncer, impor as mãos sobre ele e pedir a Deus que o cure. Mas qual é a garantia que Cristo vai curá-la? Se for da vontade de Deus, ele vai curá-la. Mas se não for, mas preste atenção numa coisa: toda a oração que Jesus fez era da vontade de Deus. Pastor, essas maiores obras é isso? Não, não pode ser isso, porque senão Jesus ia estar mentindo. Porque senão nós íamos nos parecer demais com o nosso Senhor. O que Jesus quis dizer que aquele que crê nele, maiores obras fariam? É muito simples, né, irmãos? Não precisa pensar muito, é só ter bom senso. Claro que essas obras não são de qualidade. É claro que essas obras também não são de quantidade. Mas essas obras são de extensão. Maiores aqui não é que você vai fazer melhor. Maior aqui é que você vai fazer algo que vai alcançar lugares que Cristo não alcançou. Entende? Você imagina que se você pegar um carrinho, não precisa ser esses carros bacanas, e percorrer a área que Jesus andou em todo o seu ministério, não vai dar 80 quilômetros. Sabia? O lugar mais longe que Jesus foi em Damasco, na Síria. O lugar mais longe que Jesus foi extrapolar um pouquinho a fronteira de Israel com a Síria, que fica lá em cima.
No mais, Jesus ficou numa região, irmãos, muito difícil de andar, eu sei, nós estivemos lá, é difícil até hoje. Mas o lugar que Jesus pregou e ficou é muito estreito. Agora veja onde a igreja chegou. Amém? Veja, querido, que a igreja está imbuída numa obra maior do que a de Jesus. Qual é? Alcançar os rincões da terra, irmos aonde Cristo não foi, levar esse evangelho a todos os lugares. Que obra é essa, pastor? É a extensão, é o crescimento, é da vontade de Deus que a sua igreja cresça. E eu costumo dizer o seguinte: esse crescimento, ele é muito natural na vida da igreja e na vida de qualquer um, porque na realidade é o que Deus quer, é o que Deus deseja, é o que Deus anseia. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que tal crescimento, ele tem algumas particularidades muito interessantes. Esse crescimento tem algumas características que nós precisamos tomar para nós mesmos, se nós quisermos de Deus sermos cooperadores. Pastor, quais são essas particularidades e essas características dessa expansão progressiva que Jesus e a palavra de Deus diz que a igreja certamente ela se perpetuaria? A primeira delas, irmãos, é que esse crescimento é um crescimento, verso 3, prenunciado. A palavra de Deus diz assim: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: vocês vão transbordar, vocês vão crescer. Não é invenção humana, irmãos, que a igreja dele cresça, não. É promessa de Deus, amém? É vontade de Deus, é intenção de Deus. Deus pré-anunciou. Quando Deus pede a Abraão para olhar para as estrelas do céu, ele diz assim: Abraão, conta as estrelas se você pode. Claro que Deus ali não estava falando para Abraão olhar o número de filhos que ele ia ter. Claro que não, irmãos. Aquilo ali é um prenúncio da igreja que encheria toda a terra. É propósito de Deus, irmãos, que a igreja dele cresça. Essa é a primeira característica desse crescimento, é prenunciado, é uma promessa, é algo de Deus para nós. A igreja, ela precisa crescer, porque é isso que Deus espera. Segundo, é um crescimento natural. Tudo que é saudável cresce. Você já prestou atenção nisso? Se você semear ali uma carreira de milho, de soja, de feijão, ou se você plantar um pomar qualquer na sua casa com mudas de citros, de limão, de mexerica, de tangerina, de pocã, você vai semear, você vai fazer o adubo, você vai molhar, e você vai notar que algumas vão se desenvolver bem, mas outras não. E aí você vai fazer uma análise e vai ver por que ela não está crescendo. Aí você vai encontrar: ela foi atacada por formiga, ela foi atacada por um fungo, ela foi atacada por um nematóide do solo, ela foi atacada por um inseto, ela está com uma doença, uma antracnose que deu na raiz e tomou conta da folha. Em outras palavras, está doente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, guarde isso: igreja doente não cresce. Nem você, viu? A gente tem que estar curado. Para quê? Para crescer. Veja, querido, que naturalmente tudo que é saudável cresce, amém? Tudo aquilo que possui essa vida inerente de Deus, esse sopro glorioso do Gênesis em nós, foi feito para crescer em todas as áreas: na área pessoal, na área intelectual, na área espiritual e na área física. O crescimento, irmãos, é um crescimento natural. O problema é que muitas vezes nós impedimos o crescimento. E eu não faço igreja crescer, você não faz igreja crescer, conselho de igreja nenhum faz igreja crescer, pastor não faz igreja crescer, porque o crescimento vem de... Sabe por que a gente tem que orar? Para a gente não impedir o crescimento. O crescimento é natural, irmãos. Acontece quando há uma comunidade saudável. Sabe o que o texto diz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, nas orações. Diariamente partiam pão de casa em casa e faziam suas orações com singeleza de coração. O texto diz que enquanto isso,
Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que o texto de Atos 2, 42 e 47 está dizendo? Se uma comunidade é saudável, ela cresce. Mas se ela é uma comunidade doente, ela não cresce. Mas louvado seja Deus, irmãos, que pelo menos eu estou entendendo que a IPVO é uma igreja saudável. Amém? Por quê? Porque ela tem crescido, amém? O crescimento que procede de Deus, sem apelos, sem exageros, sem promessas vãs, sem pregações mentirosas, sem fatos mirabolantes. A gente faz aquilo que é bom para fazer todo dia. O que é? Arroz, feijão, bife, ovo e saladinha de tomate com alface. Não é isso que é o bom? Experimenta você comer sei lá, uma leitoa, uma rabada, eu falo agora por querer, uma picanha, aqueles pratos mirabolantes. Experimenta comer esses pratos, viu, Luna? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai chegar uma hora que você vai falar assim: ai, que saudade daquele feijãozinho com arroz, aquele anguzinho, aquela carne moída, aquele ovinho frito mole. Ô pastor, estou morrendo de vontade de comer aquilo. Você sabe por quê, querido? Porque comida boa, mirabolante, é bom de vez em quando. Entendeu, né? É o que faz a igreja saudável. Não adianta você o culto virar um show, trazer aqui popstar, cantor, pregador internacional, porque não é isso, querido, que faz a igreja ficar saudável. Saudável, sabe o que é? Sopinha e aquela comidinha boa, quentinha, que todo dia alimenta você e você nem nota. Aí quando você olha no espelho assim, você vê que está bonito, está corado, o seu olho está brilhante. Ei, que anguzinho bom. Irmãos, segunda marca desse crescimento é que ele é um crescimento natural. Tudo que é saudável cresce. A luta do pastor e dos presbíteros e da igreja é para que a igreja seja saudável. Não é fazer estratégia mirabolante de crescimento. Isso é uma bobagem, irmãos. Isso é esses caras aí que querem ser aplaudidos porque tem mega igreja. Deus me livre desse negócio. Eu quero fazer o beabá, aquela coisa que a Bíblia me ensina, sabe por quê? Porque é isso que dá um crescimento consistente e natural, sem você forçar a barra, entende? Terceiro, a gente olha para o texto e vê que esse crescimento também é um crescimento intencional. Pastor, o que significa crescer de forma intencionalmente? É saber, verso 2, alarga o espaço, alonga as cordas, ou seja, é saber que Deus deseja o crescimento e eu vou fazer parte dela. Por quê? Porque se o Deus tem dado o crescimento, eu tenho que ampliar a tenda ou não. Quem amplia a tenda? Sou eu. Quem compra corda? Sou eu. Quem compra um toldo novo? Sou eu. Quem compra mais estaca? Sou eu. Mas eu faço isso em cima daquilo que Deus está fazendo antes de mim. Então, irmãos, toda igreja que não intenciona crescer está pecando contra Deus. Tem que tomar cuidado, irmãos, desses pastores de manutenção, de membro de manutenção, porque às vezes fala de pastor de manutenção, mas às vezes você é um membro de manutenção. Aquele sujeito que, tá bom, pastor, tá bom. Pastor, não mexe nada, não tá bom desse jeito. E não mexe não, vai dar muito trabalho, tá bom, pastor. Essa cadeira tá boa demais, lá em casa é dura. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Crescimento é intencional. O profeta diz assim: alarga o espaço da tua tenda. Sabe o que significa? Eu tenho que agir em cima do crescimento de Deus, ou não? Quarto, esse crescimento é um crescimento integral. Eu acho bonito porque a figura que Isaías usa aqui é a casa que eles tinham naquele tempo, né? Não tinha casa de alvenaria naquele tempo. A maioria era casa de quê? De tenda, né? E quando a família cresce numa tenda, o que você faz com a tenda? Você tem que alargar a tenda. Você tem que comprar um toldo novo, você tem que comprar corda nova, porque aquela corda ali não vai dar mais. Você tem que colocar mais estacas, porque já que você vai estender a tenda, mais estacas têm que ser colocadas. Sabe o que significa isso? Todos os espaços, todos os locais, tudo que diz respeito ao crescimento tem que ser feito. Sabe o que é isso? É o crescimento que eu chamo de holístico, integral. Ele tem que crescer de forma holística.
Quantidade de membro é muito bom, mas qualidade também é bom. E sabe o que é uma igreja saudável? Ela cresce em membros, mas cresce em liderança também. São as estacas, são as cordas. É tudo aquilo que eu preciso alicerçar para que essa igreja cresça, não cresça disforme. Pastor, por que o câncer é tão maligno? Não preciso nem responder, né? Porque ele cresce de forma errada. Ele não cresce holisticamente para o benefício do corpo. Ele cresce comendo o corpo. Ele cresce fagocitando coisas boas do corpo. E aí ele destrói o corpo. Mas o crescimento que procede de Deus, irmãos, ele é holístico, entende? Ele cresce em todas as áreas. Ele cresce em número, cresce em espaço, mas cresce em vidas e pessoas, amém? Preparadas para servir a igreja, amém? Não adianta nada, irmão, a gente tem 1 milhão de pessoas descompromissadas, sentadas nos nossos bancos. Vai faltar estaca. Não vai ter estaca para estender o todo. Mas louvado seja Deus, irmãos, que quando é Deus que dá o crescimento, Ele faz as coisas nos seus devidos lugares, amém? Em quinto lugar, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse texto, estou terminando, é um crescimento pacífico. Por quê? Porque o versículo 3 diz assim, o versículo 2 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda toda a tua habitação, não impeças. Não impeça. É um crescimento pacífico, ou seja, não existe oposição ao crescimento. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para a gente não se opor àquilo que Deus está fazendo, porque você vai estar lutando contra Deus. O profeta diz: olha, alarga a tenda, estica as cordas, põe mais estaca, não impeças. Não seja um opositor daquilo que Deus está fazendo. Não faça oposição ao crescimento de Deus. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu me lembro de Esdras e Neemias. Esdras e Zorobabel começaram a reconstruir o templo, oposição. Neemias começou a reconstruir os muros, oposição. Que dificuldade, irmãos, de trabalhar com oposição. É por isso que o texto diz: não impeças. Não seja um opositor àquilo que Deus está fazendo. Pelo contrário, seja um cooperador, amém? Em último lugar, olha que bonito. Pastor, a igreja de Jesus, essa promessa gloriosa do crescimento da igreja, qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Está aí no verso 3, aí o final do verso 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Irmãos, que coisa gloriosa. A igreja não cresce como um fim em si mesma. O nosso crescimento não é para nós. Nós não crescemos para sermos aplaudidos como uma igreja grande, pequena, bonita ou feia. O nosso crescimento, irmãos, tem um propósito sublime. Qual é? Abençoar a cidade. Para que as cidades assoladas pelo quê? Pelo pecado, pela dor, por tudo isso que a gente vê fora dos muros, às vezes, da nossa casa, de forma tão cruel, de forma tão vil, de forma tão suja, graçando pelas ruas e pelos bairros e pelos lares da nossa cidade, assaltadas pelo engano, assaltadas pela mentira, assaltadas pela idolatria, assaltadas pelo pecado. Pastor, por que a igreja precisa crescer? Para que se povoem as cidades assoladas, amém? Para que Maringá se torne uma cidade melhor para viver, o Paraná um estado melhor para viver, o Brasil um país melhor para viver. A igreja, irmãos, tem um papel importantíssimo a cumprir na nossa sociedade. Não se esconda atrás da sua fé, porque a sua fé é luz, sua fé é sal. E o texto diz, irmãos, que esse crescimento, essa expansão, ela seria para que nós pudéssemos habitar as cidades assoladas. Louvado seja Deus, que esse crescimento ele procede de Deus, amém? Pastor, quais são então as duas marcas desse fruto glorioso que Jesus executou em Isaías 53, em 54 a gente vê? Primeiro, uma adoração exultante. Adoração exultante é o que Deus espera da igreja. Agora preste atenção, queridos.
Deus espera que a sua comunidade cresça. Uma expansão progressiva. Eu ganhei um presente, eu termino antes de passar o vídeo para vocês. Eu ganhei um presente no dia do meu aniversário, uma Bíblia, nova versão transformadora. Estou falando dela muito, porque eu gosto muito da versão dela. Ela é uma versão dos originais que traz uma ideia muito bonita do texto original e extrai alguma coisa ao mesmo tempo para nosso dia de hoje. Isaías 54:2, ali é na revista atualizada que você leu com o pastor. Agora olha o que esse texto, como ele está descrito na nova versão transformadora. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso. E não economize nisso. Sabe por quê, querido? Porque Deus quer que você participe disso. Não economize disso. Amém? Nós preparamos um pequeno vídeo simples, mas eu acho que um vídeo foi feito com muito carinho para mostrar a vocês o projeto da nossa igreja, que hoje é um sonho, mas que certamente, com a vontade de Deus, se você não se opuser e não economizar, ele vai se tornar em realidade. Ali naquele quadro, naquele primeiro quadro, tem um versículo. Alguém sabe de cor qual é? Primeiro terreno que a gente comprou. Qual o versículo que está escrito naquele quadro? Eu sei, vocês esquecem, né? Está escrito Jeremias 32:9. Sabe o que está escrito lá? Compre um campo em Anatote. Sabe qual é aquele versículo? Aquele versículo é quando o povo estava todo na Babilônia, todo mundo frustrado, querendo voltar, e Deus diz para Jeremias assim: você vai comprar um campo nesse lugar. O quê? É aqui que você vai comprar o campo. E eu me lembro que foi o versículo que Deus me usou quando nós compramos aquele lote na pandemia. Na pandemia. Aí, da mesma forma que o pessoal lá de Jeremias assustou, porque pediram para ele comprar um terreno lá na Babilônia, alguns também assustaram. Pastor, mas na pandemia? Jeremias 32:9. Compra o campo em Anatote. E como se não bastasse, compramos 2. É por isso, irmãos, que eu entendo que esse negócio é de Deus. Tá bom? Dá uma olhadinha nisso aí. O projeto do novo espaço da IPVO terá 7.187 metros quadrados de área construída, na Avenida Rebouças, número 140, contendo o templo, o prédio administrativo, 3 estacionamentos, uma ampla área de circulação coberta, um salão social, uma área de convivência e o prédio de educação cristã. A fachada do templo será moderna, contendo a nossa identidade visual e a nossa missão, IPVO, uma casa para todos. Em anexo, teremos o prédio da administração, com estacionamento para 15 carros e 5 motos, além de 4 salas, 5 gabinetes, área de recepção, secretarias, banheiros, cozinha e um auditório para 150 pessoas. Teremos também 2 estacionamentos, um coberto com 66 vagas e outro descoberto com 60 vagas, aproveitando a inclinação natural do terreno com entradas distintas, facilitando assim a circulação. No total, teremos 141 vagas de estacionamento, com rampas e escadas de acesso ao templo e à área de convivência. Teremos um amplo hall de entrada do templo para comunhão e convivência, contendo um espaço para café e livraria, bem como um acesso por fora ao mezanino do templo. O
nosso templo será em formato de anfiteatro, para facilitar a comunhão, a integração, a circulação e a visualização de todos. Ele constará de 600 lugares no térreo e 350 lugares no mezanino, num total de 950 pessoas. Terá também uma sala de multimídia para projeção e transmissão dos cultos, bem como um berçário. Atrás do púlpito, teremos salas de oração, equipamentos e preparação para teatro e eventos na igreja. Uma ampla área de circulação coberta conectará a administração e o templo à área social, de convivência e ao prédio de educação cristã, interligando assim todos os espaços da IPVO. Anexo ao templo, teremos um amplo salão social para congraçamentos, confraternizações e eventos da IPVO, com cozinha, espaço gourmet com churrasqueira e banheiros. Entre o templo e o prédio de educação cristã, teremos um espaço de lazer e convivência para crianças do Vila Kids, adolescentes, jovens e adultos, onde poderemos orar, cantar e estreitar a comunhão uns para com os outros. Finalmente, teremos o prédio de educação cristã. O térreo será destinado ao Vila Kids, com uma recepção, 8 salas, banheiros adaptados para crianças e um auditório para 120 pessoas. No primeiro andar, teremos 9 salas, 2 estúdios para ensaios e gravações e 2 banheiros. O prédio de educação cristã terá capacidade para atender até 585 pessoas. O profeta Isaías profetizou a respeito da expansão do reino vindouro de Cristo, onde ele diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54, 2. E possamos juntos, eu e você, trabalhar para ver a concretização desse sonho.